Sobre Matheus Mendes, goleiro do Galo, podendo se transferir para o Grêmio, tem novidades importantes do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Hora de falar sobre o Galo e a possibilidade de Matheus Mendes, atleta que pertence ao Atlético e está emprestado ao América, virar reforço do Grêmio numa eventual troca por Cristaldo. Que o Atlético está em busca de um volante, isso não é novidade, trouxe já para vocês alguns nomes nos últimos dias. O Cuca não gostaria da contratação do Thiago Mendes, volante que tem sido especulado, e também do William Arão. O nome dos sonhos do treinador atleticano é Matheus Fernandes. E nesse contexto surgiu a especulação de que o Cristaldo, que perdeu um pouco de espaço no Grêmio, seria uma alternativa nessa troca com o Matheus Mendes. Mas, apesar do interesse do Grêmio, que busca reserva para o Thiago Volpi, especialmente porque o Gabriel Grando deve ir para o Palmeiras, queria contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com pessoas próximas ao Matheus e não há interesse do atleta em deixar o América nesse momento para jogar num clube em que ele não tem a expectativa de ser titular. Matheus Mendes se cansou de ser reserva no Galo, foi por isso que ele foi buscar uma oportunidade no América. Para deixar o América para ser reserva no Grêmio, não teria validade ou interesse para ele, até por isso essa negociação não deve avançar. Só para completar em relação às notícias do Atlético, nessa terça-feira o Dudu foi apresentado de forma oficial, causando e gerando muita expectativa. O momento mais legal da entrevista, abre aspas, vários amigos me falaram que eu tenho a cara do Galo. Agora estou realizando o sonho deles e também o meu, porque a gente sabe como é a história atleticana. Fecha aspas. A pergunta que eu quero deixar para você, o Dudu vai ou não dar certo pelo Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O atacante Dudu, hoje apresentado oficialmente como reforço do Atlético, o 11º que chegou para esse ano, e ele só vai poder estrear, como a gente já vem trazendo aqui na Itatiaia, a partir da reabertura da janela de transferências do futebol brasileiro no mês que vem, em junho. Ele já fez hoje um trabalho físico na Cidade do Galo, umas corridas ao redor do gramado. Ontem ficou dedicado a exames médicos e testes físicos e a gente acompanhou, né? Quem esteve, inclusive, nos canais de YouTube da Itatiaia mais cedo, estivemos ao lado do Alexandre Simões e do Rafael Leal na apresentação ao vivo, com o Vitor, diretor de futebol, apresentando, né? Dando a camisa que foi escolhida em votação pela torcida do Galo, a camisa 92, o ano de nascimento, né? 1992, o ano de nascimento do Dudu. Lógico, tem uma provocação também, a goleada histórica, né, do Galo contra o Cruzeiro, a maior da história entre os dois clubes, e teve o Dudu, né? Falando na Itatiaia, vamos trazer alguns trechos importantes sobre grama sintética, por exemplo. O Dudu já deu uma declaração lá no passado, que ele não gostava muito da grama sintética, era o gramado natural, é bem melhor. E agora, o Galo tem gramado sintético, o Dudu fala sobre isso. Cara, ainda no gramado da arena não pude entrar ali dentro do campo, né? Mas tenho certeza que deve ser bom. Acho que se perguntar para 90% dos jogadores, eles vão preferir o gramado natural. E eu também sou desses jogadores que preferem o natural, né? Mas a gente sabe que a nossa... o nosso país está cada vez mais tendo gramado sintético e aqui no Atlético, aqui no Galo não é diferente, a gente tem a grama sintética e a gente vai procurar fazer desse campo sintético a nossa fortaleza, o nosso estádio, para a gente poder conquistar várias vitórias e conquistar títulos aqui dentro do nosso estádio, na nossa grama sintética. E o Dudu foi questionado também, e não seria diferente, né, Cirilo, sobre o Lianco, porque o clássico que a gente teve esse ano, teve uma treta ali, né, do Lianco com o Dudu. Na época o Dudu ficou bravo, o Lianco teria pisado nele, pisado no braço dele, e aí agora, os dois do mesmo lado, já se entenderam? Vamos acompanhar. Cara, eu acho que foi coisa que aconteceu dentro do campo, ficou dentro do campo, né? Hoje a gente já conversou lá no CT, ontem, hoje, e tenho certeza que vamos ter amizade, tenho certeza que vamos
jogar junto para a gente fazer um Galo muito forte, né? Então, eu tenho certeza que aquilo ficou para trás, a gente tem que pensar para frente. Tenho certeza que ele, como eu, vamos agora querer o melhor para o Galo, né? Então, acho que não temos nada, nem eu contra ele, nem ele contra mim. Tenho certeza que a gente vai fazer tudo aí para ter um Galo muito forte. Posicionamento do Dudu, ele vai jogar aberto, ponta, ou vai jogar mais centralizado? Já teve essa conversa com o Cuca? O torcedor tá querendo saber onde você vai jogar no Atlético, Dudu. Ainda não tivemos essa conversa, né, com o Cuca, mas ele sabe, me conhece muito bem, né, desde muito novo, desde quando eu estava subindo pro profissional, ele foi já meu treinador, trabalhamos junto no Palmeiras, então ele sabe muito bem o que extraiu o melhor de mim dentro do campo, e eu espero que ele possa extrair o melhor de mim pra gente fazer, como eu falei, fazer um Atlético muito forte. O Dudu não pode estrear ainda, né, Cirilo? Mas no domingo ele já foi torcedor do Galo, né? Esteve lá na Arena MRV e já sentiu na pele a emoção de como que é ser atleticano, né, Dudu? A gente alguns torcedores já até brincou comigo, né? Vai acostumando o que é ser Galo, né? Fico feliz pelo carinho do torcedor, o respeito que eles estão tendo por mim. Eu espero que eles podem esperar de mim muito respeito, muita dedicação e muita vontade em triunfar, em conquistar títulos, em jogar bem. Acho que o meu desejo aqui quando entrar dentro desse estádio aqui, é que o torcedor volte para casa. Pô, o nosso time jogou bem, o nosso time venceu, o Dudu correu, se dedicou, lutou por essa camisa, que esse vai ser sempre o meu desejo e a minha vontade aqui no Galo. Aí então, Dudu, as primeiras palavras então do atacante atleticano. Esteve hoje acompanhado, viu, Cirilo, da esposa, da Paula e da filhinha. A filhinha tomou conta lá, viu, Cirilo? Gostou bastante. A Esther tem 11 meses, né? Tá quase completando um ano e chamou a atenção. Já tava com a camisetinha do Galo lá e fez a festa da imprensa, porque ela tava circulando por toda a sala. Roubou a cena hoje a filhinha do Dudu, que chegou animado aí, já conheceu as dependências também do Atlético na Arena MRV. Ô Simões, o Dudu e a comissão técnica, evidentemente, vão ter um tempo importante para que ele se adeque à equipe. Me parece uma contratação que tem esse peso, né? Que tem todo esse contexto de você, inclusive, contratar um cara que estava no rival. É uma contratação que certamente é imaginada, creio eu, como uma contratação com carinha de titular, né? Não acho que o clube faria um movimento desse, com a comissão técnica, evidentemente, sendo protagonista nisso, com o treinador sendo protagonista nisso. Faria esse movimento para ter um cara desse peso para ser reserva. Isso aí imaginando um cenário que seria natural. Acho que o Dudu vai chegar para ser titular. É papo lá para julho, né? Porque o Dudu vai ter um jogo só e depois tem a pausa do calendário aí por conta do Super Mundial. Nessa história trazida aí pelo Cláudio Rezende, como você imaginaria, Alexandre Simões, a inserção do Dudu no 11 inicial do Galo, em que parece que o ataque não vem sendo lá um problema, né? Assim, tem marcado seus gols, tem perdido muito também, tem marcado seus gols. Não é o principal problema, né? O problema é que tem tomado muito gol. Mas como o Dudu seria inserido no 11 inicial comandado pelo técnico Cuca, Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, realmente, né? A produção ofensiva não chega a ser o maior problema do Atlético, né? A produção defensiva é muito pior. Nesse aspecto, eu acho que os últimos jogos têm mostrado isso, né? Contra o Fluminense, contra o Iquique, contra Maringá, contra Mirassol, contra praticamente todos os últimos jogos. Só o Juventude que não sofreu gol, né, Cláudio, das últimas partidas. Foi. Ganhou por 1-0. E não sofreu por pouco, né? Porque teve lance de VAR ali que por... Não só sofrendo gol, né? De sofrido gols, né? Exato. Mas eu imagino, assim, a gente não sabe qual vai ser o movimento, né? Eu já ouvi numa entrevista, numa zona mista, o Bernard deixou meio que o futuro em aberto, não foi, Cláudio? Foi. Questão de propostas. De repente o Dudu pode estar chegando para ser um substituto do Bernard, que não aconteceu no Atlético. E eu acho que não foi nem por causa do Bernard. Eu acho que o Bernard queria muito. Alguma coisa aconteceu ali que o Bernard não conseguiu se dar bem nesse retorno ao Atlético. Mas também isso aí é só minha percepção, tá? Eu vejo o Dudu como, se a gente pensar no melhor dele, é o melhor atleta de lado de campo que o Galo tem. Ele é melhor que o Rony, ele é melhor que o Júnior Santos e ele é melhor que o Coelho. Só que o futebol de hoje não basta a técnica.
Questão física é muito importante. É muito importante. Quando a gente vê o Galo jogando com 3 no ataque, Rony, Hulk e Coelho, eu não vejo o Dudu, por exemplo, conseguindo entregar o que o Rony e o Coelho entregam na questão defensiva. E olha que o Coelho entregando muito, o time já tá levando muito gol, né? Mas por outro lado, o Dudu pode sofrer uma adaptação. Pode ser um cara que pode ser centralizado, assim como o Bernard foi. O Bernard viveu grandes momentos na Inglaterra e na Grécia jogando como um meia, né? Não como aquele cara aberto que ele ficou consagrado no Atlético ali de 2012, 2013. E tem um ponto, Cirilo, que eu acho que é fundamental, tá? Agora, só depende do Dudu. O principal para jogar ele tem, que é a qualidade. Agora só depende dele. É centrar e é tentar dar a volta por cima no Atlético. Ele só tem 33 anos, pro futebol atual é uma idade baixa ainda, tá? E a gente entende que ele veio de um momento conturbado no Palmeiras e veio de um momento conturbado também no Cruzeiro. Que agora, ele chegando ao Atlético, ele foque simplesmente em voltar a ser o Dudu. Se isso acontecer, o Atlético vai lucrar muito com isso, porque o Dudu tem muita bola. A oportunidade da ida ao Atlético é uma obrigação do Dudu em voltar a jogar futebol, né? E Sim. só futebol, né? Porque senão, aí já fica no Palmeiras, no Cruzeiro, aí no Atlético, né? Eu acho que agora, pro futuro do Dudu, é o seguinte, é agora ou eu acho que nunca. Aí eu acho que se um terceiro momento ruim, eu acho que aí já é meio que mudar de patamar, sabe? O Dudu tem uma carreira muito pesada e acho que até por isso ele pega um contrato longo de novo, né? Um contrato com cifras pesadas e um contrato longo até o fim de 2027, né? Então não é um contratinho, digamos assim, né? 2 anos e meio aí de contrato tem o Dudu com o Atlético, mas ele de fato precisa se justificar. E essa passagem agora no Galo é uma oportunidade que ele vai ter de demonstrar o que ele não conseguiu demonstrar desde o fim do ano passado. Acho que no Palmeiras há contextos, ele vem de uma lesão grave, uma lesão muito séria, e depois teve a treta que vai sair, não vai sair, e ele certamente foi encostado no Palmeiras. Sim, e ele volta de uma lesão muito séria. O jogador, quando volta, precisa de um processo de readaptação. Só que o Palmeiras não tinha esse espaço, né? O Palmeiras brigando por tudo. E meio com aquela obrigação de ser campeão, brigando pro brasileiro, querendo chegar em final de Libertadores. Mas então, talvez se não tivesse rolado essa treta de vem, não vem pro Cruzeiro, talvez o Dudu tivesse jogado mais. O segundo semestre poderia ter sido diferente. O segundo semestre dele foi bem apagado, assim, Exato. Oportunidades também, pouquíssimos minutos lá naquele Palmeiras. E no Cruzeiro foi contratado com o peso de ser um cara formado no clube, apesar de não ser um ídolo do torcedor do Cruzeiro, mas foi formado no clube, no momento em que o Cruzeiro está se reafirmando, né, voltando com investimentos pesados. E a última imagem é do cara que reclamou de ser reserva e saiu, deixou o Cruzeiro, né? Então é a oportunidade que ele tem de reafirmar o seu peso técnico, né? A carreira do Dudu é incontestável, o que esse cara jogou na carreira é impressionante. As últimas impressões não são positivas. Tá nos pés do Dudu, digamos assim, a chance agora de mostrar que ele ainda pode ser o cara que jogou muito bem anos atrás. Hoje teve treinamento pela manhã com a presença do Dudu antes da apresentação e de novo em campo 2 jogadores importantes do elenco do Atlético ainda estão sob cuidados da fisioterapia, mas, Cirilo, estão sendo trabalhados a ideia de que eles estejam prontos para domingo. Clássico contra o Cruzeiro, tanto o Guilherme Arana quanto o Gabriel Menino. A gente tem foto aí primeiro do Dudu, que estava correndo, quem está no YouTube está vendo, e depois temos também do Guilherme Arana e também do Menino, que seriam 2 reforços importantes para o fim de semana. Para quinta, o que o Cuca está planejando, Cirilo? Eu já pude apurar que o Atlético vai com time misto. O que o Cuca já vem fazendo aí nos jogos de Copa Sul-Americana, né? Contra o Caracas lá, ele preservou alguns jogadores, contra o Iquique também. E não vai ser diferente agora, contra o Caracas, quinta-feira, o jogo sem público na Arena MRV. Por quê? Tem um clássico no fim de semana e ele sabe, o Cuca, que o Cruzeiro amanhã tem um jogo aí para cumprir tabela, vai ficar focado no domingo e o Galo ainda joga um dia depois, né? Joga quinta-noite. Então, por isso, o Cuca vai segurar um ou outro titular, né? Alguns titulares, eu creio que nesse jogo serão alguns titulares, como ele vem fazendo. Por exemplo, o Coelho não pode jogar o clássico, está suspenso. Tem tudo para entrar nesse duelo aí contra o Caracas. O Júnior Santos, eu creio que vai ter mais minutos. Saravia vem jogando constantemente. É outra figurinha carimbada aí nesse time do Galo.
Vamos ver, amanhã é o último treino, Cirilo, mas é nessa percepção aí. Cuca não é de tirar 11 e colocar 11 reservas, ele não faz isso, mas vai de novo rodar o elenco, pensando aí no Campeonato Brasileiro, e é clássico, a gente sabe que tem um peso ainda maior, é um duelo de dois times que estão bem na tabela, e como disse o Simões, Copa Sul-Americana ainda tem a última rodada, que será em casa também nas semanas seguintes aí contra o Cienciano lá do Peru. Cienciano 6 pontos, Atlético e Caracas 5 pontos, Galo tem um saldo superior, 3 contra -1, e Kiki 4 pontos. Essa é a Copa Sul-Americana Grupo H, que tem também na quinta-feira, 11 da noite, Cienciano e Kiki, vai ser o jogo para encerrar a rodada de número 5. E aí o Galo enfrentando o Caracas, um duelo diretaço, pensando em classificação, em especial para liderança, né? Para liderança ao término da fase de grupos. E o responsável por essa beleza toda tá aqui no estúdio comigo, é o Joel Lima, que tem 55 anos, é arquiteto natural de Timóteo, lá no Vale do Aço, terra muito boa. E com um detalhe, não foi por acaso que você fez esse belíssimo galo em aço inox. Tem um motivo especial para você ter feito essa obra. Qual que é o motivo? Na verdade, o primeiro motivo é que eu sou atleticano, né? Acho que esse foi o essencial. Isso aí facilita, porque aí você entende a história do clube e a paixão que os torcedores têm pelo Galo. Até o próprio nome já virou Galo, né? Isso é uma coisa que no mundo não tem nada parecido. Então, assim, para mim como arquiteto, assim, foi um presente muito bacana, assim, acho que foi algo surreal. Eu acho que qualquer profissional gostaria de um presente. Transcendeu o trabalho? Sim. Foi um negócio meio surreal, assim, porque aí você lida com as duas coisas ao mesmo tempo. Você lida com a paixão, com a sua paixão, com a paixão dos outros e com um negócio que é muito fora de série, que é o futebol. Da onde que surgiu a ideia? Tá aí a imagem no YouTube da Itatiaia. Da onde surgiu a ideia de fazer o Galo Inox Aperan lá na esplanada da Arena MRV? Partiu de um convite da empresa, né? A empresa me convidou para fazer uma obra que seria um presente para a Arena, que ela estava em construção na época. E a partir daí eu fui estudar o Galo, né? Mesmo sendo atleticano, eu fui estudar, fui fazer meu dever de casa, que era entender o que seria mais interessante para a Arena, né? Uma escultura em aço inox. E as credenciais, o que eles me definiram, né, para minha empresa, que teria que ser em aço inox. Porque é o material da Aperan, né? Da empresa que é a patrocinadora, a patrona desse projeto, né? João Vitor, a Aperan é uma empresa de 80 anos, né? Que é instalada na minha cidade, em Timóteo. E a partir da década de 70, o aço inox foi um dos carros-chefe da empresa. Ela tem outros aços, né? Aços... inclusive era chamado de aços especiais, porque ela tem vários aços no grupo de produção. Eu sou de uma cidade siderúrgica, minha querida cidade de Caeté, durante muitos anos teve a Companhia Ferro Brasileiro, que foi um orgulho para a cidade, depois virou Companhia Siderúrgica Barbará. Então sou de uma cidade siderúrgica, mas eu não tenho conhecimento siderúrgico nem dos meus antepassados, meu avô trabalhou lá, e nem dos meus conterrâneos, que muitos entendem muito. Mas dentro da minha ignorância, eu diria que o inox ali tem uma valia diferente, porque é a garantia da preservação, né? Porque vai ficar ali no sol, na chuva, no vento, e não vai enferrujar, porque o inox tem essa característica, né? O aço inox, ele tem várias... Ele é definido como famílias. Em cada grupo de família tem as suas características técnicas. O que a gente usou na obra foram dois aços. O aço inox 304 e o 304L. E na composição, o L foi usado em elementos estruturais. Os elementos estruturais para soldabilidade, em termos de resistência. Então ele tem esse Lzinho na frente com uma característica de maior facilidade à solda. E o restante, né, que é toda a parte externa, é o aço inox 304 polido. E a gente fez alguns trabalhos. Esse aço bonito que deixa o galão lá brilhante.
E aí ele não tem nenhum tipo de pintura, é tudo natural. Do jeito que saiu da fábrica, a gente cortou as chapas e preparou as chapas, fazendo todo esse revestimento e, na verdade, toda a escultura, a modelagem, né? Falando mais uma vez de maneira ignorante, mas é meio que um Lego esse galo que você fez, né? Ele é montado ali, um quebra-cabeça, né? A maioria dos artistas, quando trabalha com aço, ele trabalha com fundição. A fundição é o princípio de fazer a forma, jogar o líquido lá dentro, você sai o objeto pronto. Nessa obra, eu quis, porque como eu sou nascido, então sempre ouvi de aço, embora eu não sou um grande conhecedor de aço inox. Eu sou um arquiteto que eu me atrevo a moldar, se o cara brincar. Se o cara não é entendedor e fez isso aí, eu imagino o que ele faz com o que ele entende, viu? Mas o que eu faço é exatamente estudar. E esse foi um projeto que a gente estudou muito para trazer um objeto com essa força toda. Então, o que a gente buscou nesse projeto? O que eu busquei nesse projeto é usar todas as técnicas possíveis que o aço nos permitia. Desde fundição, a corte, dobra, e aí, esse conjunto de técnicas que eu busquei é o que ele trouxe essa obra que, assim, a minha opinião como arquiteto e como designer, eu enxergo essa uma das obras mais incríveis do mundo. Cara, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Todo artista, você falou aí que você é arquiteto, designer, mas me permite, você é um artista, isso é arte. Né? E a arte, muitas vezes, ela só é compreendida em sua dimensão plena com o passar de muito tempo. Provavelmente o impacto das grandes obras de arte do mundo, eles não foram imediatos. O tempo faz aquilo ali ficar maior, faz aquilo ali ficar mais glamuroso ainda, faz aquilo ali se transformar num ícone da sociedade, num ícone pop. Você já dimensionou que você criou um ícone pop para Belo Horizonte? Hoje sim, porque eu acho assim, quando você está no processo, eu entendia que eu queria trazer para Belo Horizonte e para o futebol uma obra do tamanho do futebol. A força que o futebol é em todo o mundo. E com isso, a arena nova, as proporções de um estádio de futebol. Então eu gostaria que ela tivesse umas proporções monumentais para que o visitante chegasse e realmente se admirasse com isso. Porque o que eu sempre penso é o seguinte, olha, as cidades contemporâneas, as cidades no mundo, todas as cidades no mundo, elas se formaram em torno de um grande ícone. As grandes cidades, elas se formaram em torno disso. A gente pode fazer uma pesquisa rápida, a gente começa a perceber isso. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Torre Eiffel. Então, eu sou muito apaixonado com os monumentos. Eu acho que eles são elementos centrais da formação cultural e até mesmo de paixões da própria sociedade. De identidade, né? Identidade de um povo, de uma gente, de uma raça. E é legal, igual. Uma das coisas que eu pensava quando eu estava fazendo essa obra era exatamente, aos pés do galo vai acontecer muita coisa bacana. Essa semana teve um casal fez umas cenas de pré-casamento, né? Que é o pré-wed. E eu falei, vai ter convites, vai ter pedidos de casamento em volta disso, vai ter uma série de coisas acontecendo. E isso é muito legal, porque o mundo, os seus monumentos, eles se servem disso, eles têm essa força. Ô Joel, tem alguma coisa parecida, você falou que estudou, tem alguma coisa parecida em algum estádio do mundo que você viu, assim, uma obra dessa grandeza, desse tamanho? E você, se me permite, você parece um pouco o Rock do Silvio Santos. Você tem algum parecido? Lembra do Rock? Eu sabia que alguma coisa ia sair, alguma pérola. Alguma coisa que não presta ia sair, no caso. Rock, faz o galo. Coisa. Não tem nada a ver com o Rock. O João que falou. Nada. Não, falou que parecia um pouco. Ô, gente, o tio Chico da família Adams querendo falar do Rock. Mas enfim,
Qual foi a pergunta mesmo? Me desculpa. Se tem alguma coisa parecida em algum estádio do mundo. O único estádio que tem alguma coisa é no Tottenham, né? Que tem um galinho também de 4 metros de altura, com a concepção do próprio Tottenham. Mas fora disso, nada... 4 metros? 4 metros. Esse é o dobro, então. Mas a gente é o dobro. Na verdade, a primeira proposta era 12 metros. Aí eu tive que descer um pouco por causa das dificuldades de transporte, por causa desses recursos que a gente tinha que resolver, né? Aí a gente teve que abaixar a obra por causa dessas condições. E quanto tempo desde o desenho, a concepção, até ficar pronto e instalado na arena? A obra foram 7 meses de trabalho. A gente começou a trabalhar isso há 2 anos e meio atrás, né? Então, a primeira proposta ela surgiu há 2 anos e meio. A arena estava em construção ainda. Cara, eu queria te parabenizar. Você criou uma obra de arte para Belo Horizonte. É muito bonito o galo que está lá na arena, na esplanada da Arena MRV. É algo de fato icônico para Belo Horizonte. Parabéns pela sensibilidade, né, pela estética, que ficou muito legal, ficou muito bonito. E queria, junto com você, cumprimentar os outros artistas anônimos que participaram disso. A turma lá da fundição, da caldeiraria, todos os profissionais lá da Peran que participaram, que, tal como você, são donos dessa obra de arte. Sem você eles não fariam, e sem eles também a sua obra de arte não estaria aí. Então é uma arte coletiva. Eu queria homenageá-los também aqui. Parabéns, viu? Obrigado. E na verdade eu também gostaria muito de agradecer a equipe. Foi uma equipe escolhida a dedo. Nós tivemos mais de 100 pessoas envolvidas. Eram 6 empresas. No total a gente tinha uma média de 20 empresas e 6 empresas diretas na fabricação da obra. Então, assim, não foi uma obra simples, foi uma obra realmente que exigiu muita capacidade técnica e que a gente nem sabia que existia essa capacidade técnica por perto. Essa é a grande verdade. Olha só, alguns detalhes do Galo Inox da Arena MRV. Ele tem 8 metros de altura, tem 13 toneladas, ocupa cerca de 60 metros quadrados na esplanada. Ele tem 7,10 metros de comprimento, 2,60 de largura, 7,6 de altura. E ele pesa aproximadamente 13 toneladas. Que coisa. Ainda tem o escudo embaixo, né? Exato. Que é uma base, o escudo do Atlético. Ele fica em cima de uma base do Atlético. E mais um detalhe, ele não é apenas um elemento estético ali, né? Ele tem uma função de ser tipo um olho vivo ali da arena, né? Os olhos do Galo são câmeras que monitoram a arena toda, né? Exatamente. Bacana, cara. É uma câmera de alta resolução que a gente, a empresa que forneceu, a gente foi muito criterioso. A gente falou, a gente quer que seja a melhor câmera do mercado para esse fim. E eu acho assim que o projeto ele tem essa força porque ele teve todas as preocupações em atender um público que é extremamente exigente, e além de tudo isso, para você trazer para uma grande capital. Muito bem, parabéns, viu? Brilhou. Eu que agradeço. Brilhou como o inox, Joel. Obrigado. Obrigado pela participação. O Joel Lima. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!